Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ah, tudo tranquilo com vocês por aí? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, a nossa aula de hoje é uma aula sobre sistema vestibular, não é? Eu vou falar um pouquinho sobre esse sistema tão importante para nós, seres humanos, né, relacionado ao nosso equilíbrio, e contar algumas coisas para vocês sobre o sistema vestibular, tá? Bom, assim, para que o indivíduo mantenha o equilíbrio, a gente precisa a união de três coisas. O indivíduo precisa do sistema visual, tá? Isso é muito importante, e não só aquela via visual que vai lá para o córtex, vai lá para o lobo occipital, aquela via consciente, mas também as vias visuais que vão em direção ao mesencéfalo, né, que vão em direção ao colículo superior. Essas vias visuais acessórias, elas ajudam muito no equilíbrio do indivíduo, não é? A propriocepção, ou seja, a percepção que vem lá do fuso muscular, de quanto a musculatura está estirada, que vem lá do órgão tendinoso de Golgi, mostrando quanto um determinado músculo está contraído, a posição das articulações, a detecção da posição das articulações. Então, toda essa propriocepção é muito importante também para o equilíbrio do indivíduo, mas, sem sombra de dúvida, o aparelho vestibular é fundamental para o equilíbrio, tá? Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Não é? A gente vai falar sobre esse aparelho vestibular. Nós já falamos bastante sobre a percepção, depois nós vamos ter uma aula sobre sistema visual, não é? Embora a gente já tenha falado das vias acessórias que vão para o mesencéfalo, não é? Mas hoje a gente vai falar basicamente sobre esse sistema vestibular e vias vestibulares e modo como esse sistema vestibular funciona, tá bom? Bom, então, na aula passada nós falamos sobre audição, não é? Sobre orelha interna. E nessa orelha interna, não é? Aqui nesse osso temporal aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter colocado também, incrustado também o aparelho vestibular. O aparelho vestibular fica praticamente junto do aparato da audição, né? O aparato da audição é a cóclea, que nós temos aqui a cóclea, não é? E aqui nós temos o aparelho vestibular, não é? Com os chamados canais semicirculares e o trículo e saco. Então, isso é o que vai compor o chamado aparelho vestibular. O nosso foco vai ser esse aparelho vestibular hoje. O que esse aparelho vestibular faz? Como a gente já tinha falado, ele participa do controle do equilíbrio, ajuda o indivíduo a ter equilíbrio, não é? Ele participa da coordenação de movimentos da cabeça e movimentos dos olhos. Isso é muito importante, essa orientação da cabeça e movimentos que o indivíduo vai fazer com os olhos, não é? Para manter esse equilíbrio. E ele também faz ajustes da postura corporal. Ele ajuda, não é, nesses ajustes de postura corporal. Bom, nessa aula a gente começa de um modo um pouquinho diferente. Nessa aula eu vou explicar o que acontece se o sistema vestibular está ok e o que acontece se eu tenho um desequilíbrio no sistema vestibular, se eu tenho problemas no sistema vestibular. Tá? Normalmente nas aulas a gente sempre fala conta primeiro a fisiologia e depois fala dos problemas. Nessa aula a gente vai fazer um pouquinho diferente, vai contar um pouquinho o que acontece de errado se o paciente tem um problema no sistema vestibular e se está tudo ok. Se o sistema vestibular estiver ok, o indivíduo não vai nem perceber o seu funcionamento, ele tem vida normal. Vocês não ficam pensando, estou usando o aparelho vestibular para me equilibrar. Não, a vida é uma vida normal, tá? Então, o indivíduo não vai perceber o funcionamento do aparelho vestibular. Se estiver tudo ok com as vias vestibulares, tudo ok com o oitavo par craniano, tudo ok com o aparelho vestibular, vida normal, tá? Se o indivíduo começa a ter problemas com o sistema vestibular, se ele começa a ter, por exemplo, um processo infeccioso no aparelho vestibular, se ele começa a ter uma lesão no aparelho vestibular, se ele começa a lesar células ciliadas do aparelho vestibular, ele faz o quê? Ele começa a ter determinados problemas. Quais são os problemas que ele vai ter? Ele vai ter desequilíbrio, é difícil para ele ficar em pé, não é? Ele vai ter uma tendência a cair, ele vai ter náusea, ele vai ter vertigem, tá? E tem uma coisa que é muito comum nesses pacientes, eles perdem o controle do movimento ocular, o que faz com que, o que torna
muito difícil, não é, o paciente focar algo e observar algo, fazer uma leitura, ter tarefas do dia a dia, né? Se vocês não conseguem coordenar o movimento dos olhos adequadamente e começa a ter movimentos involuntários dos olhos e movimentos descoordenados dos olhos, não é? Isso prejudica muito o dia a dia do paciente. Isso é um nistagmo patológico. Se vocês pegarem e forem estudar lá na neuro, vocês vão ver que tem o nistagmo patológico, tem vários tipos de nistagmo patológicos, não é? Mas sempre que vocês ouvirem a palavra nistagmo, não necessariamente é patológico. Tem, por exemplo, o nistagmo optocinético, que é um tipo de movimento que nós fazemos com os olhos, por exemplo, para seguir alguma coisa no espaço, tá? Então, tem alguns nistagmos que são fisiológicos, que eles existem, mas tem um nistagmo que é patológico, é um movimento descontrolado, desordenado, não é dos olhos, tá bom? Que, obviamente, é um problema relacionado que é um descontrole da movimentação que é feito pelo terceiro par craniano, pelo óculo motor, não é? Pelo quarto par craniano, que é o troclear, e pelo sexto par craniano, que é o abducente. Tá? Então, o indivíduo tem um problema no aparelho vestibular que se reflete na movimentação que vai ser produzida por esses três pares cranianos. Tá? Aqui nós temos uma visão desse aparelho vestibular. Então, olha aqui, ó. Nós temos o labirinto membranoso. Quando a gente viu a aula de audição, nós temos um labirinto ósseo e temos um labirinto membranoso, tá? O que é lá na audição o labirinto ósseo, tá? O labirinto ósseo é a rampa vestibular e a rampa timpânica. E o que é o labirinto membranoso? É aquela rampa média, que está aqui, ó. A rampa média da cóclea, ó, está aqui, ó, sendo representada, tá? Esse labirinto membranoso, ele não existe só na orelha interna, não é? Esse labirinto membranoso, ele se aprofunda aqui, não é? E ele faz o quê? Ele se aprofunda aqui e ele toma conta do aparelho vestibular. Então, ele vai tomar conta desse aparelho vestibular e aí eu vou ter o quê? Aí eu consigo ver aqui nessa imagem as diferentes partes do aparelho vestibular. Eu consigo ver o quê? Eu consigo ver o sáculo, não é? Depois eu consigo ver o utrículo aqui, e aqui eu consigo ver os canais semicirculares, tá? Estou passando aqui com o mouse, né, para vocês verem esses canais semicirculares. Esses canais semicirculares, vocês vão notar que na base deles aqui eu tenho uma dilatação, não é? Que é a ampola desses canais semicirculares, e é aqui que eu vou ter as células ciliadas, não é, dos canais semicirculares, para que eu possa fazer a detecção de movimentação. Tá? No utrículo e no sáculo, que são chamados de órgãos otolíticos, não é? Eu tenho uma mácula, que é um epitélio, e esse epitélio ele vai se localizar aqui dentro desse utrículo e desse sáculo, e essa mácula é que eu vou ter as células ciliadas para fazer o quê? Para poder fazer a detecção de movimento via sáculo e utrículo. Tá? Primeira coisa que vocês podem notar, obviamente que se a rampa média da orelha interna, tá? E o sistema vestibular, não é? Aqui o sáculo, o utrículo, os canais semicirculares pertencem ao mesmo sistema, não, ao mesmo labirinto membranoso, muito provavelmente elas vão ter o quê? Vão ter o mesmo material que preenche ele por dentro, tá? Então, o material que vai preencher o aparelho vestibular, né, que vai preencher o labirinto membranoso do aparelho vestibular, é a mesma endolinfa, praticamente a mesma endolinfa que eu tenho na rampa média da cóclea. Aquela mesma endolinfa que é extremamente rica em potássio, tá? Que tem uma grande quantidade de potássio, e os potenciais de ação são gerados por quê? Por entrada de potássio. Tá? Então, o mesmo princípio que eu tenho de despolarização que eu tenho aqui, ó, na rampa média da cóclea, é o mesmo princípio de despolarização que nós teremos nas células ciliadas do aparelho vestibular. É por entrada de potássio. Isso é um ponto que é um ponto muito, muito importante que a gente entenda. Tá?
Outra coisa que a gente tem que entender é que o aparelho vestibular, vocês vão ter uma estrutura espelhada. Vocês têm o aparelho vestibular de um lado e o aparelho vestibular do outro. Tá? E isso é fundamental para quê? Isso é fundamental para a percepção do movimento. Então, por exemplo, vocês fazem um determinado movimento, pode acontecer o quê? Vocês podem ter os canais semicirculares de um lado despolarizando e os canais semicirculares do outro hiperpolarizando. Então, isso vai ajudar, essa informação que vai chegar até o sistema nervoso vai ajudar vocês nas tarefas relacionadas ao equilíbrio. Mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois. Então, essa é a primeira ideia, não é? Que a gente tem desse aparelho vestibular. Tá? De onde vem esse aparelho vestibular? Onde é que ele vem evolutivamente? Ele vem da linha lateral, e a lateral a gente encontra nos peixes. Isso aqui é uma foto de um pescador, não é? E aqui a gente tem a linha lateral, uma foto de um pescador pegando um peixinho, não é? E a gente tem a linha lateral de um peixe, eu não sei que peixe é esse, não é? Não entendo muito de peixe, né? Mas a gente tem essa linha lateral. Essa linha lateral é um órgão sensorial que existe nos peixes, é um órgão sensorial que tem células ciliadas, não é? Essas células ciliadas, elas entram em contato com o meio externo, ou pelo menos quase entra em contato com o meio externo, não sei exatamente como é que é uma linha lateral, mas são células ciliadas que fazem o quê? Que vão detectar várias coisas, tá? Vão detectar vibrações, vão detectar mudanças de pressão na água, vão detectar temperatura, vão detectar campo elétrico. Lógico que o nosso aparelho vestibular a gente perde algumas coisas, por exemplo, a gente não tem detecção de temperatura no aparelho vestibular, não tem detecção de campo elétrico, mas mudanças de pressão, vibrações, essas coisas, a gente já começa a ter algo mais parecido. Logicamente que depois que a gente entra nos anfíbios, répteis e tal, a gente começa a perder essa linha, se perde essa linha lateral, não é? Que é característica dos peixes, não é? E a gente vai tendo estruturas mais refinadas que vão formando aquela orelha interna, né? Vão formando a cóclea e vão formando o aparelho vestibular. Mas a origem sensorial desse aparato, não é? Vem lá dessa linha lateral que nós temos nos peixes. Bom, aqui a gente começa a ter uma visão um pouquinho melhor desse aparelho vestibular. Então, o labirinto vestibular, ele é formado por quê? Ele é formado por órgãos otolíticos, que são o sáculo e o trículo, tá? Tá aqui, ó. Aqui embaixo o sáculo, não é um pouquinho menor, não é? Aqui, esse amarelinho aqui seria a mácula do sáculo, é onde fica o epitélio do sáculo, tá? E aqui nós temos o trículo, tá? Esse, o trículo, ele vai ser um pouquinho maior aqui que o sáculo, um pouquinho mais para cima aqui, aqui ficaria a mácula do trículo, tá? E aqui os canais semicirculares. A gente tem um canal semicircular que é o anterior, nós temos um outro canal semicircular que é o lateral e temos um outro canal semicircular que é o posterior, tá bom? E aqui nós temos as ampolas, aqui representadinha em amarelo aqui, ó, tá? Nós temos as ampolas essas ampolas é onde a gente vai ter a chamada cúpula, né, que tem as células ciliadas, e ali vai se fazer a detecção, tá bom, de movimento. O que o sáculo, o trículo e os canais semicirculares detectam preferencialmente, tá? Preferencialmente, o sáculo detecta força gravitacional, ele detecta também aceleração linear no sentido vertical, se o indivíduo está subindo ou se o indivíduo está descendo. Quando vocês entram em um elevador e o elevador faz o quê? O elevador começa a subir, se vocês fecharem os olhos, vocês sabem que o elevador está subindo, tá? Por quê? Vocês sabem que o elevador está subindo porque o sáculo vai dar esta informação para vocês, tá bom? Mesmo que vocês fechem os olhos, mesmo que vocês percam a orientação visual, vocês continuam sabendo que está subindo. Lógico que tem um pouco de informação de propriocepção, o fato do elevador estar subindo, isso vai ser sentido pelos fusos musculares, isso vai ser sentido pelo órgão tendinoso de Golgi e essa informação vai até vocês. Os receptores de articulações também vão dar essa informação, isso vai ajudar um pouco, não é? Mas o aparelho vestibular é o principal órgão para detectar o quê? Para detectar que vocês estão subindo, que vocês estão tendo uma aceleração
linear no sentido vertical. Tá? Então, o sáculo é a principal parte do aparelho vestibular para fazer essa detecção. Tá bom? E o utrículo, ele faz o quê? O utrículo, ele verifica a inclinação da cabeça, quando vocês inclinam a cabeça, né? Tá? Ele consegue verificar essas inclinações da cabeça, tá? Vocês fazendo essas diferentes inclinações da cabeça, tá? E ele também detecta aceleração linear no sentido horizontal. Quando vocês estão andando de carro, vocês fazem o quê? Vocês, mesmo que vocês fechem os olhos, mesmo que vocês percam um referencial visual, vocês sabem quando o carro acelera ou quando o carro desacelera. Tá? Vocês conseguem ter essa noção de quando o carro acelera e de quando o carro desacelera. Por quê? Porque o aparelho vestibular vai dar essa noção, principalmente o utrículo. Tá? Por que a gente fala principalmente? Tá? Na realidade, o sáculo e o utrículo, eles podem mostrar todas as acelerações lineares, tá? Mas o sáculo é principalmente aceleração linear no sentido vertical, vocês vão ver depois por quê, pela orientação da mácula dele, não é? E o utrículo é principalmente aceleração linear no sentido horizontal, tá? Bom, e tem também os canais semicirculares. Os canais semicirculares, eles vão fazer o quê? Os canais semicirculares, eles vão detectar a aceleração rotacional, quando o corpo roda, tá? Quando o corpo gira. Tá? Isso também é chamado de aceleração angular ou aceleração rotacional. Tá? Quando vocês fazem esse movimento aqui, vocês mexem rapidamente assim, ó, quando vocês mexerem rapidamente assim a cabeça, né? Quem vai detectar essa movimentação da cabeça e vai fazer correção dos movimentos dos olhos, não é? São os canais semicirculares. Então, essa é uma primeira lógica para vocês entenderem o que faz cada uma dessas regiões, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Essa é uma imagem muito bonita, tá? Uma imagem muito bonita e muito detalhada sobre a inervação do aparelho vestibular e sobre a inervação da cóclea. Se vocês olharem essa imagem, olhem que imagem bonita. Aqui vocês têm o oitavo par craniano, o vestíbulo coclear, tá? Nós temos o vestíbulo coclear e temos o quê? Aqui a gente tem a porção coclear dele. Olhem como os ramos fazem o quê? Como os ramos vão chegar nas diferentes porções da cóclea, não é? E cada fibrinha dessas vai fazer o quê? Vai levar uma determinada informação de frequência audível, não é? Não sei se audível é uma palavra correta, não é? Mas uma determinada frequência auditiva, não é? Que é captada pela cóclea, fazendo aquela tonotopia da cóclea. E aqui nós temos o nervo vestibular. Mas olhem que figura bonita aqui, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem uma parte do nervo sai daqui, ó, sai da ampola desse canal semicircular, esse canal anterior, não é? Outra parte do nervo sai dessa ampola aqui do canal lateral e essa parte aqui, ó, sai da ampola do canal posterior, tá? Por isso, nessa subdivisão aqui, ó, do nervo vestibular, nós temos o quê? Nós temos o nervo ampular anterior, nós temos o nervo ampular lateral, não é? E nós temos o nervo ampular posterior, tá? E, obviamente, eu tenho que ter inervações que vão sair da onde? Eu tenho que ter inervações que vão sair do utrículo e que vão sair do sáculo. Então, olha aqui, ó. Eu tenho inervações saindo do utrículo, no nervo utricular, e tem inervações saindo do sáculo, no nervo sacular. Tá? Tem um detalhe, se fala muito que o oitavo par craniano é principalmente sensitivo e tal, mas tem algumas fibrinhas que fazem o quê? Que se dirigem aqui, ó, e que vão até essas células ciliadas. Então, eu não tenho só informação aferente aqui, não tenho só informação aferente relacionada ao equilíbrio, mas eu tenho também fibras eferentes que chegam aqui. Na cóclea tem a mesma coisa. Na cóclea, se vocês lembrarem, a cóclea tem aquela via, por exemplo, a vestíbulo coclear, não é?
desculpa, a olivo coclear, que parte dos núcleos olivares e vai fazer o quê? E vai em direção à cóclea. Tá? Então, tem algumas fibras que vêm até aqui e vão fazer essa inervação. Mas é predominantemente o quê? Predominantemente levar informações do deslocamento dessas células ciliadas em direção a esse nervo vestibular e distribuir isso em diferentes regiões do encéfalo. Depois a gente vai ver os trajetos, não é, que essas fibras vão fazer. Bom, como é que funcionam os órgãos otolíticos? Qual é a estrutura dos órgãos otolíticos? Os órgãos otolíticos, a gente está falando do quê? A gente está falando sobre sáculo e utrículo. Tá? Então, vou mostrar a estrutura básica deles para que a gente possa entender. A estrutura básica deles é o seguinte: a estrutura básica deles tem células de suporte, tá? Tem células de suporte aqui, ó, as protuberânciazinhas aqui em cima das células de suporte, tá? E tem a célula ciliada. Essa célula ciliada, ela tem estereocílios, que são estereocílios que têm actina e miosina, não é? Que são esses aqui, ó. Eles vão num crescente aqui, ó, esses estereocílios. E no final, nós temos um quinocílio, ou sinocílio, dependendo no inglês o pessoal vai chamar de quino, não é? E no português o pessoal chama de sinocílio. Vocês podem ver escrito como os dois. Lembrem-se que na cóclea nós não temos sinocílio. Os sinocílios, eles são exclusivos do quê? Eles são exclusivos do aparelho vestibular. Tá? Então, o que é um sinocílio? É um cílio verdadeiro, porque ele tem uma estrutura 9+2, ele tem uma estrutura de microtúbulos com 9 em volta e 2 centrais. Então, ele é um cílio verdadeiro. E esse sinocílio, ele é maior, ele tem uma protuberância na ponta, não é? Então, esse sinocílio aqui fica exatamente nessa extremidade, não é? Desse conjunto de cílios aqui. Eu tenho os estereocílios e no final tenho um sinocílio. O sinocílio é um grande marcador. Por quê? Porque quando esse conjunto de cílios se desloca na direção do sinocílio, eu faço o quê? Eu abro canais, eu despolarizo. Quando ele se desloca ao contrário, não é? Quando eu tenho um deslocamento contrário à posição do sinocílio, não é? Eu tenho o quê? Eu tenho fechamento de canais e eu tenho uma hiperpolarização. Tá? Bom, mas esses cílios, não é? Eles têm uma camada gelatinosa aqui, não é? Que é essa membrana otolítica que vai dar uma certa grudada nele ali, não é? E eu tenho o quê? E eu tenho uma série de pedrinhas, não é? De carbonato de cálcio, que são os otólitos, não é? Que são pequenas pedras que vão ter no ouvido, né? São pequenas, né? 1, 2, 3, 5 micrômetros de diâmetro. Não é tão pequena para uma célula, tá? Em relação a uma célula é bem grande, né? E eu tenho esses otólitos aqui. E esses otólitos, o que acontece? Esses otólitos, ou otocônias, né? Esses otólitos, quando esses otólitos se deslocam, eles fazem o quê? Eles arrastam esses cílios. Tá? Quando, se eles se deslocam para um lado, arrastam os cílios para o lado, e se deslocam para o outro, arrastam o cílio para o outro. Tá bom? Então, o princípio é esse. Eu tenho essas pedrinhas, elas se deslocam para um lado, levam o cílio, se deslocam para o outro, levam para o outro lado. Tá? Então, o princípio básico é esse. E aqui também a gente pode ver o quê? A gente pode ver que tem células aferentes que estão levando essa informação de despolarização, tá? E nós temos células eferentes que estão chegando até essa célula ciliada, tá? Então, isso a gente vai encontrar esse tipo de inervação, tá? Agora, por que sáculo detecta predominantemente aceleração no sentido vertical e o trículo detecta aceleração principalmente no sentido horizontal, tá? Porque as máculas deles, porque os epitélios deles são posicionados, têm posições diferentes, tá? Se vocês pegarem o trículo, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é a posição de função das máculas, não é? Dos epitélios, não é? De sáculo e utrículo
como o indivíduo em pé na posição ortostática, em pé. Tá? Então, olhem o que acontece. O utrículo, ele tem o seguinte, a disposição, tá, do epitélio dele, tá? Se vocês pegarem a célula aqui, ó, olhem a posição dessa célula, a gente vai ler isso nos livros, tá? As células, tá, estão dispostas o quê? As células estão dispostas na posição vertical. As células estão na vertical. As células desse epitélio estão na vertical. Este epitélio está disposto na vertical, tá? Se esse epitélio está disposto na vertical, o que acontece? Ele consegue detectar acelerações que vêm aqui, ó. Sigam o mouse aqui, ó. Que vem nesse caminho aqui. Isso aqui não é horizontal, tá? Então, esse utrículo, ele tem células, ele tem o epitélio colocado na vertical. Tá? As células estão posicionadas verticalmente, tá? Então, o que acontece? Ele vai detectar acelerações ou desacelerações no sentido que é? No sentido horizontal. Então, eu vou deslocar esses otólitos, eu vou deslocar essas células, esses estereocílios e esse quinocílio nesse sentido aqui horizontal. Por isso, o utrículo detecta acelerações ou desacelerações lineares no sentido horizontal. Tá? E o sáculo, a mácula do sáculo, ela está colocada, as células estão colocadas em uma orientação, não é horizontal. As células estão em uma orientação horizontal. Por isso ele detecta aqui, ó, ele detecta acelerações ou desacelerações no sentido que é? No sentido vertical. Então, aqui eu vou detectar se está subindo ou se está descendo. Então, por isso o sáculo e o utrículo detectam coisas diferentes. Exatamente porque a posição das máculas deles, não é? No espaço, quando o indivíduo está de pé, é uma posição distinta. Tá bom? E, obviamente, que isso aqui é a inervação, não é? Saindo, indo em direção ao nervo vestibular, não é? Isso aqui seria a saída do nervo tricular e isso aqui é a saída do nervo sacular, indo para formar a porção vestibular do oitavo par canino do vestíbulo coclear. Tá bom? Então, essa é a lógica de por que sáculo e utrículo detectam coisas diferentes. Na realidade, o sáculo e o utrículo detecta predominantemente, tá? O utrículo detecta predominantemente aceleração no sentido horizontal, tá? E o sáculo detecta predominantemente aceleração no sentido vertical, tá? Mas alguns livros, aceleração linear, né? Mas alguns livros dizem o seguinte, que sáculo e utrículo detectam acelerações lineares, não se metem muito nesse negócio, não é? Colocam de uma forma generalizada, tá bom? Mas, predominantemente, o utrículo, aceleração linear no sentido horizontal e sáculo, predominantemente, aceleração linear no sentido vertical, tá? Bom, se a gente for analisar as células ciliares vestibulares, aqui a gente pode ver essas células. Olha aqui, ó. Quais são as características dessa célula? Aqui os estereocílios, na ponta um quinocílio, tá? Um filamento que se liga até os canais aqui, ó. Aqui eu tenho canais. Lembrando que essa endolinfa vai ser extremamente rica em potássio, não é? Então eu tenho esses filamentos, não é? Então, quando eu dobro esses cílios, eu vou abrir a tampinha desse canal e vou ter o quê? E vou ter uma entrada de potássio. Do mesmo modo que a gente vai observar na cóclea. Do mesmo modo que foi comentado na cóclea, tá? Aqui ficam as células de suporte, tá? E se vocês forem pegar, alguns livros de fisiologia não citam isso, tá bom? O Gannon não cita isso, mas se vocês pegarem o bóron, por exemplo, essa figura é uma figura do bóron. O bóron já vai dizer que existem dois tipos de células ciliadas vestibulares, que é a célula ciliada do tipo 1 e a célula ciliada do tipo 2. Mas ele fala que a função delas é a mesma, tá? Que as duas vão ter exatamente a mesma função.
E se vocês, qual é a diferença? Uma diferença morfológica. A diferença é que vocês têm o quê? Olha aqui, ó, o dendrito aferente dessa célula ciliar do tipo vestibular do tipo 1, não é? O dendrito aferente dessa aqui iria englobar mais a base dessa célula receptiva, não é? E o axônio aferente seria um axônio mais simples, enquanto que a célula do tipo 2 ela teria mais fibras aferentes, mas elas seriam menores. Então, essa comunicação aqui com a célula que detecta o estímulo seria menor. Tá? Vocês sabem que na cóclea nós temos células ciliadas internas e externas. Células ciliadas internas são as que levam efetivamente a informação auditiva e as células ciliadas externas são as que modulam essa informação auditiva. Tá? O fato de haverem duas células diferentes nos incita a ideia de que talvez exista alguma modulação por ali. Tá? Mas eu fui procurar ver se existiam livros ou artigos que mostrassem diferenças entre essas células ciliadas essas células ciliares vestibulares, não é? Entre a tipo 1 e tipo 2. Tá? Procurei bastante no Scopus, não é? E o que a gente encontra? A gente encontra alguns trabalhos em humanos, que tem aqui, ó, esse trabalho da Laryngoscope, não é? Esse outro trabalho aqui embaixo do Morita, não é? Então, são principalmente trabalhos morfológicos descrevendo as diferenças entre essas células do tipo 1 e tipo 2. Eu não encontrei nenhum trabalho funcional mostrando as diferenças funcionais entre a célula do tipo 1 e do tipo 2. Tem aqui, ó, muitos trabalhos vocês vão encontrar na literatura diferenciando essas células em modelos que não são humanos. Vocês vão encontrar, por exemplo, esse trabalho aqui, ó, do Journal Neurophysiology. Esse trabalho aqui é um trabalho em traquemes. Traquemes é uma tartaruga. Esse outro trabalho aqui é em pombos. Então, a gente encontra isso em vários animais. Então, o que a gente sabe? Que esses dois tipos de células existem, são bem conservados durante a evolução. Seres humanos também têm dois tipos diferentes de células. Mas a gente não sabe exatamente a questão fisiológica de o que cada uma dessas células faz. Tá? Até tem uma questão de proporção, por exemplo, esse aqui da laringoscopia, ele usa um método que é um método estereológico, um método muito legal para fazer o quê? Para chegar ao número total de células, um método matemático muito legal e junta histologia e princípios de matemática e estatística, não é? E o que ele consegue dizer é que a proporção é 1,7 para 1, ou seja, para cada 1,7 células do tipo 1 tem uma célula do tipo 2. Então, o pessoal mais descreve morfologicamente, mais coloca as proporções sobre essas células nesses epitélios do que propriamente fala alguma coisa sobre função. Então, a gente não vê muito se falar sobre função dessa célula. O Boron, ele diz que a função é igual, ele coloca uma função igual. Então, se alguém um dia achar diferenças funcionais entre essa célula do tipo 1 e essa célula do tipo 2, por favor, me avise, mas eu não encontrei isso na literatura. Tá? Outra coisa, só voltando aqui, ó. Se fala muito sobre essas células eferentes aqui, não é? Mas também se sabe desses axônios eferentes. A gente sabe que tem axônios que chegam até essas células ciliadas do aparelho vestibular, mas a gente não sabe exatamente para que serve. Tá? Morfologicamente isso é encontrado, mas a função é desconhecida. Então, também fui procurar ver se já tinha sido descrito essa função. E aí a gente encontra esse artigo aqui do Frontiers in Physiology, né, que é relativamente novo, que é de 2017, e ele continua dizendo que é um mistério. Então, ele cita algumas possibilidades, não é, sobre para que essas vias referentes existem, não é, e como é que elas funcionam, mas, assim, isso continua sendo um mistério. A gente sabe que existem essas vias referentes, mas o motivo exatamente não é, e provavelmente elas devam modular a informação que vem dessas células ciliadas. Mas como é feita essa modulação, não tem descrito em livros de fisiologia, pelo menos eu não encontrei até o presente momento, e não encontrei presente em nenhum artigo, não é? Eu fui ver até a correção desse tinha alguma coisa na correção, não tinha nada significativo nessa correção. Só uma correção de uma coisinha pouca de texto.
tá bom? Mas quem quiser aprender um pouco mais sobre especulações sobre esse sistema eferente que chega até o sistema vestibular, esse artigo é um bom começo. Não é o objetivo da disciplina, mas é um bom começo, tá bom? Aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica de varredura, mostrando aqui, ó, o quinocílio, esse com uma protuberância aqui, não é? E mostrando os outros estereocílios. Todas essas outras protuberâncias aqui, ó, são protuberâncias que vêm daquelas células de suporte que ficam em volta, tá? Para vocês verem como se estuda muito, como se estuda muito esse aparelho vestibular em outros animais. Essa imagem é uma imagem de células ciliadas de rã, não é? Da mácula do sistema vestibular de rã. Tá? Então, se estuda bastante em outros animais. Tá? Bom, aqui a gente mostra o que eu tinha já falado anteriormente para vocês, mostra aquela deformação mecânica. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui o quinocílio representado e eu tenho aqui os estereocílios, não é? E aqui essa célula ciliada. Então, o que acontece? Se eu tenho uma deformação que ela faz o quê? Se eu tenho uma deformação que ela é na direção do quinocílio, ela faz o quê? Ela abre os canais e eu tenho uma entrada de potássio. Olha aqui, ó, eu estou tendo aqui, ó, a abertura se puxa aqui, ó, e eu faço o quê? E eu tenho a abertura desses canais, não é? Se puxa esse filamento, eu tenho a abertura dos canais, entra potássio. Lembrando que a endolinfa é extremamente rica em potássio, isso despolariza a célula. Essa despolarização da célula abre canais de cálcio, que são voltagem dependentes, e vocês lançam neurotransmissores, né, principalmente glutamato e aspartato também, né, mas é principalmente glutamato, principal neurotransmissor excitatório, e essa informação faz o quê? Ela excita esse axônio aferente aqui, não é? E essa informação vai adiante. Se os cílios se deformam para o lado contrário, olha aqui, ó, que eu estou deformando os cílios para o lado contrário. Quando eu deformo os cílios para o lado contrário, eu fecho esses canais e eu faço o quê? Eu faço o que a gente chama de deformação mecânica negativa. A anterior era uma deformação mecânica positiva. Aqui, quando os cílios se deslocam na direção contrária do quinocílio, não é? Eu faço o quê? Eu fecho esses canais e acabo fazendo o quê? E acabo fazendo uma hiperpolarização. Quando eu faço essa hiperpolarização, eu não vou abrir esses canais de cálcio, não vou conseguir fusionar essas vesículas e não vou conseguir lançar esses neurotransmissores. Tá? Então, é assim que essa célula vai funcionar. Se desloca para um lado, em direção ao quinocílio, despolariza, se desloca no sentido contrário, hiperpolariza. Tá bom? Bom, aqui nós temos uma figura mostrando isso. Tá? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um deslocamento em direção ao quinocílio, tá? O quinocílio está aqui, ó, na ponta, não é o mais alto aqui, e aqui os estereocílios, então eu tenho em direção ao quinocílio. O que vai acontecer? Eu estou despolarizando. Olha aqui, ó. Olhem o número de descargas na fibra vestibular. Olhem como a frequência de descargas aumenta, tá? E quando eu estou despolarizando, o que eu estou fazendo? Eu estou tornando aquele potencial de membrana mais positivo, né? Então, por exemplo, ele estava lá no repouso em menos 60, ele vem para menos 20 milivolts. Tá? Aqui eu tenho uma situação que eu não tenho movimentação nenhuma. Mesmo não tendo uma movimentação nenhuma, alguns canaizinhos vão estar abertos. E eu vou ter o quê? E eu vou ter alguma taxa de despolarização. Eu tenho alguma taxa basal de disparos. Então, olha aqui, ó. Olhem em repouso aqui, ó. Olhem como eu tenho uma taxa basal de disparos lá nessa fibra vestibular, não é? Nessa fibra aferente vestibular. Tá? E aqui o potencial de repouso vai ser em torno de menos 60 milivolts. Se eu tenho o deslocamento da endolinfa para o outro lado e vou movimentar para o outro lado esse quinocílio e esses estereocílios, olha o que eu vou fazer. Eu vou hiperpolarizar essa célula. Então, o repouso era menos 60, eu faço o quê? Se eu hiperpolarizo, eu torno mais negativo a face interna dessa membrana. Então, eu levo lá para menos 100.
E quando eu levar para menos 100, vai acontecer o quê? O número de disparos por segundo acaba ficando menor. Tá? Então, eu começo a ter o quê? Eu começo a ter uma frequência menor de disparos. Olha aqui, ó. Se eu despolarizo, por exemplo, eu estou com 180 disparos por segundo. Se eu estou num período de excitação, estou com 180 disparos por segundo. Se eu estou num período de repouso, estou com 90 disparos por segundo. Se eu estou numa hiperpolarização, se eu estou inibindo esse sistema, eu estou com 10 disparos por segundo. Tá? Então, a partir disso, essa informação vai pela fibra nervosa e ela vai saber pela quantidade de disparos que está tendo. Essa informação vai chegar até diferentes porções do encéfalo, não é? E aí eu vou saber para que lado eu estou inclinando, tá? Ou se eu estou indo para frente, se eu estou acelerando, se eu estou desacelerando, se eu estou rodando. Então, isso é uma lógica que vale para todo o aparelho vestibular, tá? Aqui tem uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte. Aqui nós temos o sacro e aqui nós temos o utrículo. Tá? Essas parecem iguais, não é? Essas duas imagens, não é? Tem aqui uma coisa legal. Tem essas células vestibulares escuras, não é? Que fazem parte do epitélio aqui, ó. Tá? Que a gente vai encontrar no epitélio do aparelho vestibular. Quando a gente falou vocês lembram que eu falei para vocês lá no sistema auditivo sobre a produção de uma endolinfa rica em potássio, que existia a estria vascular que liberava uma quantidade grande de potássio, que tinha uma bomba que colocava potássio para dentro da endolinfa, tinha uma bomba que trocava sódio por potássio, absorvia, puxava sódio para o sistema vascular e jogava potássio e gastava ATP, não é? Essa bomba, essa estria vascular não é o principal fator lá para produzir endolinfa na cóclea, mas aqui no aparelho vestibular também colaboram com isso, não é? As chamadas células ciliares, células vestibulares escuras, não é? Essas células, elas produzem, elas lançam potássio efetivamente, ajudando a colocar mais potássio nessa endolinfa, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês essas células. Agora, se a gente der uma olhada aqui, ó, em sacro e utrículo, tem uma coisa que é muito interessante sobre sacro e utrículo, tá? Primeiro, interessante é que eles têm posições diferentes, tá? Isso já é uma coisa bem legal, diferença entre sacro e utrículo. Agora, olhem a posição dos cílios, tá? No sacro e olhem a posição no utrículo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui os otólitos aqui em cima, tá? Os dois têm os otólitos iguais, tá tudo ok, tá? Mas olhem o seguinte, olhem a posição do quinocílio aqui no sacro. Os quinocílios ficam nas laterais. Eu tenho aqui uma linha média, né? Que a gente chama isso de linha de reversão, tá? Nos dois, tá bom? Então, olha a posição do quinocílio no sacro. Ficam para os lados. Enquanto que os quinocílios, tá? No utrículo ficam o quê? Ficam mediais. O que isso significa na prática? Isso significa na prática o seguinte. Significa na prática, por exemplo, se eu tenho um deslocamento de endolinfa, tá? Se essas otocônias fazem o quê? Se esses otólitos se movem para esse lado aqui, ó, tá? Se eu mover para esse lado aqui, ó, que está indo no meu mouse, tá bom? Olhando de frente aqui seria o lado esquerdo, tá? O que vai acontecer? Se eu mover nesta direção aqui, as células que estão deste lado da linha de reversão, elas fazem o quê? Elas hiperpolarizam. E as células que estão deste outro lado, elas despolarizam. Tá? Se eu tenho um movimento para este lado aqui, ó, agora no utrículo, tá? Preciso deslocar para a esquerda. Vai acontecer o quê? As células que estão na direita, elas fazem o quê? Elas despolarizam, porque eu estou tendo uma deformação na mesma direção do quinocílio, e enquanto que as células que estão na esquerda vão fazer o quê? Vão se hiperpolarizar. Tá? Isso é muito interessante, porque assim, ó, vocês imaginem o quanto isso ajuda o sistema nervoso a saber para que lado está havendo a inclinação. Porque olha o que acontece.
ou para que lado eu estou acelerando ou desacelerando. Eu vou saber o quê? Eu vou ter um sinal de células despolarizando, vou ter um sinal de células hiperpolarizando, e isso vai acontecer dos dois lados, tá? Porque eu tenho o sacro e o trículo dos dois lados. Então, dessa combinação, eu consigo saber o quê? Eu consigo saber se eu estou acelerando, desacelerando, para cima, para baixo. Então, para frente, para trás, um pouquinho para os lados. Então, isso é muito importante, tá? Essa organização é muito importante para que eu possa mandar uma mensagem adequada em direção ao encéfalo. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente tem a melhor orientação para despolarizar essas células. Então, olha aqui, ó. Olhem o sáculo. Por exemplo, aqui eu tenho a linha de reversão. Então, o que acontece? De um lado da linha de reversão, a melhor orientação do deslocamento das autocônias é para um lado. Do outro lado da linha de reversão, se as autocônias se moverem para o outro lado, vai acontecer o quê? Eu vou ter a maior quantidade de disparos. Então, isso aqui é um sistema divergente. Olhem aqui no trículo. Olhem como o trículo é um sistema convergente. Eu tenho o quê? Eu tenho a linha de reversão. Se as células ciliadas do trículo, se os cílios se deslocarem nessa direção aqui de um lado da linha de reversão, eu vou disparar elas. E se deslocarem também em direção à linha de reversão, não é? Eu vou fazer o quê? Eu também vou aumentar o disparo. Para facilitar o entendimento de vocês, eu coloquei as duas coisas juntas. Olha aqui, ó. Olha aqui, vamos ver primeiro o sáculo, tá? Olha aqui, ó. O sáculo. Para eu despolarizar, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter os otólitos indo para fora, não é? Eu tenho que divergir, ó. Os otólitos têm que ir para esses aqui, ó. Aqui tem a linha de reversão, tá? Eu tenho que fazer o quê? Essas células ciliadas, os otólitos para elas despolarizar, tem que ir para cá. Olha aqui, ó. Indo para fora, tá? Essas outras células ciliadas que estão do outro lado da linha de reversão, para elas despolarizarem, os otólitos teriam que fazer o quê? Teriam que ir para o outro lado. Olha aqui, ó, indo para o outro lado. Agora, olhem o trículo. O trículo, eu tenho o quê? Eu tenho um sistema que é convergente. Então, olhem aqui, ó. Se eu desloco para esse lado aqui, essas células aqui, ó, tá? Olhando de frente na minha direita, tá? Se eu deslocar para esse lado aqui, ó, olha aqui, ó, aqui embaixo, ó, eu vou despolarizar melhor essas células. As células que estão na esquerda, olhando de frente, não é? Eu faço o quê? Se deslocarem para cá, tá? Em direção à linha de reversão, eu tenho o quê? Eu vou despolarizar melhor. Por outro lado, nas ampolas isso não acontece. Nas ampolas é uma única direção, porque eu tenho um deslocamento de endolinfa, não é? E vai funcionar de um único modo. Se a gente for ver aqui, ó, a melhor orientação de despolarização da crise das ampolas é uma só, tá bom? Então, isso gera um sistema muito dinâmico, não é? Para poder compreender esses deslocamentos, tá? Aqui a gente tem uma figura mostrando o seguinte, mostrando o indivíduo inclinando a cabeça. O que acontece é que ele está na posição ortostática, na posição normal. Então, eu tenho o quê? Eu tenho os otólitos aqui em cima, não é? Eu tenho as células ciliadas, tenho os estereocílios e o quinocílio aqui, e não estou tendo nenhuma movimentação. Aí ele faz o quê? Ele coloca a cabeça para trás. Quando ele coloca a cabeça para trás, os otólitos caem, literalmente, não é? Eles vão deslocar, não é? Essa cobertura gelatinosa e vão fazer o quê? Vão deformar essa cobertura gelatinosa e vão deformar essas células ciliadas, tá? Aqui no caso, quando eu colocar essa cabeça para trás, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma hiperpolarização, porque está indo o quê? Porque essa informação ela está indo, essas células estão se hiperpolarizando, não é? Lógico que eu não estou pensando aqui naquela linha média, não é? Mas essas aqui que estão aparecendo na figura, elas estão hiperpolarizando, porque elas estão indo na direção contrária ao quinocílio, tá? Olhem aqui, ó. Aqui quando o indivíduo coloca a cabeça para baixo, olha o que acontece. Olhem os otólitos aqui, ó. E ele faz o quê? Ele pende a cabeça para baixo. Esses otólitos caem, não é, pela força da gravidade,
tá? Eles arrastam essa cobertura gelatinosa e arrastam os cílios. Tá? Então, assim que a gente sabe se a cabeça está sendo colocada para frente ou para trás. Tá? Essa informação é muito importante. Tem um detalhe interessante. Algumas situações podem causar uma deformação similar, não é, dessas máculas. Por exemplo, se vocês colocam a cabeça para trás, vocês têm uma deflexão para trás. Se vocês colocam a cabeça para frente, vocês têm uma deflexão para frente. Tá? Mas se vocês não mexerem a cabeça, se vocês só acelerarem linearmente para frente, vocês fazem o quê? Vocês têm uma deflexão para trás também. Tá? E se vocês só acelerarem linearmente para frente, vocês também têm uma deflexão para frente. É lógico que aí vocês vão dizer, tá, mas as células estão dobrando da mesma maneira. Como é que eu sei que eu estou parado e só mexendo a cabeça, ou eu sei que eu estou acelerando para frente ou acelerando para trás? Tá? Ou desacelerando, vamos dizer assim, freando, poderia ser. Aí também entram os receptores relacionados à propriocepção e ao sistema visual, não é? Então, eu consigo saber que eu tenho uma movimentação do pescoço através de propriocepção também. O sistema visual também me ajuda nisso, não é? E eu consigo saber que eu não estou movimentando a cabeça, que eu estou só com propriocepção e visão, eu consigo identificar também que eu estou só acelerando para frente ou desacelerando, não é? Com o sistema visual e com o sistema de propriocepção. Então, o que acontece? Às vezes tu pode ter o mesmo nível de deflexão, tá? Mas aí os outros sistemas podem ajudar a compensar e tu entender melhor o que está acontecendo com o indivíduo. Não pense que é só o sistema vestibular. O sistema visual também funciona muito e a propriocepção também funciona muito, tá bom? Bom, aqui a gente consegue ver, tem coisas que parecem bem simples, não é? Que é fazer o seguinte, que é mexer a cabeça para um lado e para o outro. Olha isso aqui. Como é que eu sei que a cabeça está mexendo para um lado e para o outro? Olhem o que acontece, olhem que esquema bonito. O que a gente tem aqui? Ó? Aqui a gente tem o órgão otolítico, não é? A gente vai ter o órgão otolítico. A gente tem isso sendo detectado principalmente, não é, por utrículo, não é? Porque não é uma aceleração que vai fazer o seguinte, subir ou descer, não é uma aceleração vertical detectada pelo saco, principalmente pelo utrículo. Então, olha o que acontece. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, aquela linha média, não é? Eu tenho aqui aquela que eu estou chamando aqui de linha média, não é? Ela tem aqui, ó, vou botar aqui e mostrar para vocês, não é? Essa linha de reversão aqui, não é? O termo correto não é linha média, é linha de reversão, tá? Então, olhem o que eu tenho aqui, ó. Aqui o indivíduo, ele está parado, tá? Não está se movendo para nenhum dos lados. Então, o que acontece? Dos dois lados, eu tenho a mesma taxa de disparos, tá? Parado. Agora ele faz o quê? Ele move a cabeça para um lado, tá? Ele move a cabeça para um lado e os otólios fazem o quê? Caem para aquele lado. Então, quando ele move a cabeça para esse lado, move a cabeça para esse lado esquerdo, não é? E eu tenho que cai para esse lado aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Quando cai para esse lado aqui, ó, o que vai acontecer? Estas células aqui, ó, desse lado da linha de reversão, elas fazem o que? Elas estão se polarizando. Olhem o número de disparos como aumenta. Essas outras células do outro lado da linha de reversão, elas estão fazendo o quê? Elas estão hiperpolarizando. Olha como o número de disparos diminui. Aí eu faço o quê? Eu vou para o outro lado, tá? No outro lado, aconteceu o quê? No outro lado, os otólitos também caíram para cá, né? Também caíram para a esquerda. Né? Aqui, os otólitos também caíram para a esquerda. O que vai acontecer? Do outro lado, como é espelhado, né, dos dois lados, o que eu vou ter? Olha aqui, ó. Eu vou ter o seguinte: do lado esquerdo, aqui eu tenho a linha de reversão. As células estão do lado esquerdo da linha de reversão, estão fazendo o quê? Estão indo na direção contrária ao quinocílio. Elas estão fazendo o quê? Elas estão disparando menos. Então, a taxa de disparos, tá?
é menor lá no outro nervo vestibular, tá? Nessa porção aqui. E do outro lado da linha de reversão, eu estou fazendo o quê? Eu estou inclinando em direção ao quê? Eu estou inclinando em direção ao quinocílio. E aqui eu aumento a taxa de disparos. Tá? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte. Um nervo vestibular de um lado, eu tenho o quê? Eu tenho algumas fibras que estão hiperpolarizadas e algumas fibras estão despolarizadas. No nervo vestibular do outro, eu tenho o quê? Eu tenho algumas fibras que estão hiperpolarizadas e outras estão despolarizadas. Aqui embaixo é exatamente a mesma coisa, só estou mudando o lado, não é que o indivíduo está inclinando. O que isso significa? De acordo com as fibras que estão despolarizadas de um lado, hiperpolarizadas do outro, e despolarizadas de um lado e hiperpolarizadas do outro, eu sei o quê? Eu sei para que lado eu estou inclinando. E sei também a intensidade dessa inclinação. Tá? Então, isso é muito importante para a localização da cabeça no espaço. Então, eu tenho um conjunto, se eu sei o seguinte, este conjunto de fibras está despolarizando, este está hiperpolarizado, esse outro conjunto lá do outro lado, lá no outro nervo, tá despolarizando, e esse conjuntinho aqui está hiperpolarizado, eu sei o que? Eu sei que eu movi a minha cabeça para a esquerda. Tá? Vai uma informação, esse conjunto de disparos indica que a cabeça se moveu para a esquerda. Então, é assim que funciona o aparelho vestibular. Esse é o princípio de funcionamento desse aparelho vestibular. Tá? Aqui eu estou falando principalmente dos órgãos otolíticos. Não é? Agora eu vou falar um pouco sobre os canais semicirculares. Tá? Aqui eu tenho esses canais semicirculares, eles têm uma orientação, tem que lembrar que eles são bilaterais, não é? Então eles vão cobrir praticamente qualquer movimento rotacional que o corpo tenha e a porção receptora fica aqui na ampola, tá? Então o que acontece? Aqui eu não tenho otólito. Olha aqui, ó, a gente pode ver que os canais semicirculares não têm otólito. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma ampola e dentro dela eu tenho uma cúpula de material gelatinoso, aonde ficam os estereocílios dessas células ciliadas, tá? E eu tenho que quando eu mexo a cabeça para um lado, por exemplo, eu estou aqui embaixo, eu estou rotando para a esquerda, por inércia vai acontecer o quê? Por inércia a endolinfa vai para o outro lado. Então eu roto a cabeça para um lado e a endolinfa vai para o outro. Então esse deslocamento faz o quê? Todas as células se deslocam na mesma posição. Esse deslocamento vai fazer o quê? Vai indicar que eu estou rodando, tá, para um determinado lado. Tá? E eu vou conseguir saber que eu estou rodando o corpo para um determinado lado, ou a cabeça para um determinado. Tá? Então, aqui, ó, aqui a gente consegue ver as células ciliadas vestibulares escuras, né, produzindo a endolinfa também. Aqui os axônios do nervo vestibular. Aqui as células ciliadas, não é? E essa cúpula gelatinosa. A mesma coisa que a gente vai ter aqui, ó. Lembrando que aqui dentro, não é? Do labirinto membranoso eu tenho endolinfa e aqui fora, tá? No labirinto ósseo, não é? Eu vou ter a perilinfa. Então, olhem o que acontece. Por exemplo, o indivíduo tá indo reto, ele não está girando. Então, eu tenho o quê? Eu não tenho um deslocamento dessa cúpula aqui. Então, a taxa de disparos aqui vai ser bem pequena. Tá? O que acontece? Aqui é uma patinadora, não é? Então, o que acontece? Quando ela começa a girar, vai acontecer o quê? Ela está girando em um determinado sentido. Ó. E isso faz o quê? Ela está girando em um determinado sentido, a endolinfa está fazendo o quê? Ela está indo no sentido contrário. Aí está dobrando essa cúpula, está dobrando essas células ciliadas, e aí eu vou ter essa informação dessa aceleração rotacional. Então, é assim que vai funcionar, que vão funcionar esses canais semicirculares. Notem que eu tenho canais semicirculares, eu tenho dos dois lados, não é? E eles vão cobrir praticamente todos os 360 graus possíveis de rotação que eu tenho. Para o lado que eu rotar, eles vão detectar isso, tá? Até esqueci de falar uma coisa aqui, não é? Que é a saída desses nervos aqui, ó, esses nervinhos aqui, ó, os ampulares, o tricular e o sacular,
isso vai se reunir, né? Os corpos celulares deles ficam aqui nesse gânglio chamado gânglio de Scarpa, não é, que vai formar esse nervo vestibular. Aqui tem uma coisa interessante, vocês fazem isso aqui, ó. Vocês pegam e giram a cabeça, tá? Vocês giram a cabeça e fazem isso aqui, ó. Vocês giram para cá, tá? E eu tenho aqui esse movimento aqui, ó. Eu estou girando para um lado, tá? Estou girando para a esquerda, tá? Então, o que acontece? A frente gira para a esquerda, não é? E a parte de trás faz o quê? Gira para a direita, tá? Olha que eu estou fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, estou girando aqui, ó, a parte da frente para a esquerda, a parte de trás para a direita, tá? E aí, como é que isso vai se comportar, não é? Então, eu tenho de um lado, eu tenho deslocamento de líquido para cá, não é? E do outro, eu tenho deslocamento de líquido para o outro lado. Porque vocês têm que imaginar o quê? Vocês têm que imaginar que esses canais semicirculares, eles estão como numa forma de espelho, tá? Como se fosse uma imagem espelhada um do outro. Então, olha aqui, ó, esse canal semicircular aqui, ó, tá nesta posição. O outro está na outra. Então, o que acontece? Aqui a endolinfa se desloca assim, ó. Vocês vão ter um deslocamento da endolinfa, a cabeça gira para esse lado, a endolinfa gira para cá. No outro, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter o contrário. A cabeça está girando para cá, ó, para a direita, e a endolinfa está girando o quê? Nesse outro sentido. Entenderam isso? Isso é uma coisa interessante. Então, como é que responde os canais semicirculares de um lado e os canais semicirculares do outro? Então, aqui, ó, aqui eu tenho a velocidade de rotação, eu tenho o tempo, não é? E a velocidade que eu estou tendo durante aquela rotação. É a mesma para os dois lados. Se vocês giram a frente da cabeça, gira na mesma velocidade que a testa vira na mesma velocidade que a nuca. Tá? Não tem como fugir disso. Mas olha o que acontece. Olha aqui, ó. Quando eu giro para cá, este aparelho vestibular responde o quê? Ele responde primeiro com um pico, tá? De disparo, ele despolariza, tá? E aí, quando eu paro o movimento, o que acontece? Quando eu faço aqui, ó, eu giro para cá, eu paro o movimento e vai acontecer o quê? Por inércia também, aquela endolinfa vai vir para o outro lado e vai fazer um movimento contrário. Então, eu tenho um pico aqui, ó, que é gerado pelo movimento inicial, e tem um outro pico aqui, ó, que é gerado quando eu paro o movimento. Porque, por inércia, eu girei a cabeça, a endolinfa se move para o outro lado, mas quando eu paro essa movimentação da cabeça, vai acontecer o quê? A endolinfa volta e balança de novo, não é aquela cúpula. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma despolarização, e aí depois isso é seguido de uma hiperpolarização. De um lado, desse lado esquerdo, tá? Quando eu olho o lado direito, é exatamente o contrário. Primeiro eu hiperpolarizo, depois eu faço o quê? Depois eu despolarizo. Então, é muito interessante. Olhem como não é só a posição anatômica que é espelhada dos canais semicirculares, é o comportamento, por exemplo, de frequência de disparos. Olha aqui, ó. De um lado eu estou num pico, do outro lado eu estou numa queda. Depois que eu termino o movimento, eu faço o quê? Eu faço uma hiperpolarização de um lado e faço uma despolarização do outro, tá? Então, isso é muito legal para a detecção do movimento, tá? Quando vocês andam num chapéu mexicano, por que isso deixa o indivíduo tonto depois, não é? Isso deixa o indivíduo tonto depois porque ele faz o seguinte, vocês imaginem, vocês estão girando para um lado, tá? E a endolinfa está girando para o outro. Então, vocês giram para um lado e a endolinfa gira para o outro. Ela torce a cúpula para cá, certo? Ela torce a cúpula para o lado que a endolinfa tá indo, tá? Se vocês olharem na figura aqui, ó, olha aqui, ó, tá? O fluxo de endolinfa vai torcer exatamente para o lado que vai torcer a cúpula exatamente para o lado que a endolinfa está indo. Então, vocês estão indo, né? Vocês estão rodando para cá, a endolinfa está vindo na outra direção, tá? E a cúpula está fazendo o quê? A cúpula está torcendo na direção da endolinfa,
tá? Vou fazer exatamente com uma figura para ficar mais fácil, tá? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão rotando, vocês estão rotando para cá e a endolinfa está sendo jogada para cá e a cúpula torce nessa mesma direção, tá? O que que acontece? Quando vocês param, por inércia, vai acontecer o quê? Por inércia, essa endolinfa faz o quê? Ela estava rodando nessa direção, ela faz o quê? Por inércia, ela volta e roda a cúpula para o outro lado. Então, quando ela roda a cúpula para o outro lado, ela está dando informação que vocês estão rotando para o outro lado. E vocês imaginem vocês fazendo o seguinte, vocês andando nisso aqui e vocês param e vocês começam a receber sinais do aparelho vestibular que vocês estão rodando quase na mesma velocidade para o outro lado. Isso atrapalha completamente o momento. Vocês estão parados, vocês saíram do aparelho, vocês estão parados, mas o aparelho vestibular está fazendo o quê? Como a endolinfa ela tá indo para o outro lado, por uma questão de inércia também, ela faz o quê? Ela está mandando informações para o aparelho vestibular que vocês estão rodando na mesma velocidade, ou está decrescendo um pouquinho a velocidade, mas que vocês estão rodando para o outro lado. Por isso que a informação, vocês ficam completamente perdidos em termos de equilíbrio depois que vocês andam num negócio desses. Aquela brincadeira que o indivíduo gira, e depois ele para. E aí ele vai fazer uma tarefa. Ele faz o quê? Ele está recebendo uma informação exatamente ao contrário do aparelho vestibular, porque a endolinfa vai estar girando, vai estar indo na outra direção, não é por inércia. E aí isso vai atrapalhar completamente o movimento dele. Tá? E também vai pegar esses núcleos vestibulares, vai hiperativar os núcleos vestibulares. Isso não é uma situação convencional, uma pessoa assim, isso não existe na natureza, o indivíduo andar num chapéu mexicano. Isso é uma questão, por exemplo, sei lá, se o cara for pego por um furacão para isso acontecer. Então, é algo muito suprafisiológico, tá? É um evento mecânico que não é normal, que não é esperado para o aparelho vestibular. Então, é lógico que a quantidade de descargas vai ser muito grande. E tem que lembrar que esses núcleos vestibulares ficam perto de áreas que são centros do vômito. Então, se vocês dispararem muito esses neurônios, vocês podem ativar centros do vômito no tronco e podem desencadear o vômito. Muitos indivíduos podem ter náusea, pode ter vômito, não é? O excesso de disparos nesses núcleos vestibulares pode acabar fazendo o quê? Pode acabar desencadeando náusea, pode acabar desencadeando vômito, não é? Então, por isso que isso vai acontecer, não é? Por isso que o aparelho vestibular vai ter essa característica, não é? Bom, para onde vão essas informações? Tá? Assim, microneuroanatomia tem vários níveis. Então, eu vou mostrar 3 imagens, tá, de 3 livros para vocês. São 3 ótimos livros. A primeira imagem é uma imagem do Baer, que é um livro de neurociência, que é um livro muito bom, que é essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Depois eu vou mostrar uma imagem do Gannon, que já mostra um pouquinho melhor a neuroanatomia, e depois eu vou mostrar uma imagem de um livro, um bom livro de neuroanatomia, tá? E vocês vão ver que a coisa começa a ficar bem mais complicada, tá? Então, assim, microneuroanatomia tem para todos os gostos e todos os níveis de estudo, tá? Eu quero que vocês entendam mais a função. Quando chegar na microneuroanatomia mais pesada, isso não é tão necessário, tá bom? Mas então, o que acontece? Olha aqui, olha o que a gente tem no Baer. Eu tenho aqui a saída do nervo vestibular e ele faz o quê? E ele divide os núcleos vestibulares em medial, aqui, e lateral. Então, o que acontece? Esta informação chega no núcleo vestibular medial e no lateral e eu tenho o quê? Essa informação ela pode ir para neurônios motores dos membros, tá? Essa porção aqui, do núcleo vestibular lateral, tá? Quando chega aqui no núcleo vestibular medial, pode ir para neurônios motores do pescoço. Tá? Tudo isso para fazer o quê? Isso aqui na via vestíbulo espinal, né? Essas 2 vias são vestíbulo espinais. Tá? Isso tudo para ajudar a coordenar a musculatura dos membros e coordenar a musculatura do pescoço. Tá? Embora a vestíbula espinal, a gente fala aqui neurônios motores dos membros, mas a vestíbula espinal ela é principalmente para controle de musculatura mais axial, tá?
Não é tanto de controle de musculatura apendicular, tá bom? Depois, essa informação vai o quê? Vai para o cerebelo também, tá? Dos núcleos vestibulares pode ir para o cerebelo, não é? Essa informação pode ir para o tálamo, para o núcleo vento posterior do tálamo, e vai depois para o córtex para dar informação para o indivíduo saber o que está acontecendo com ele, não é? E vai para os neurônios motores extraoculares, do terceiro, quarto e sexto par craniano, tá bom? De um modo geral, tá? De uma maneira geral, a informação que vem de canais semicirculares, ela faz o quê? Ela fica nessa porção mais superior aqui dos núcleos vestibulares e faz o quê? E vai principalmente, tá? Vai principalmente para essa inervação, para esses núcleos, não é? De onde saem as fibras do terceiro, do quarto e do sexto. De um modo geral, os canais semicirculares vão ter essa função. Sáculo e utrículo vão fazer o quê? Vão ser os responsáveis por fazer o quê? Por esses, principalmente por essa informação que vai para o cerebelo, para essa informação que vai para vestíbulo espinal, não é? Para controlar musculatura axial, musculatura de pescoço, um pouco de musculatura dos membros, tá? Isso é de um modo geral, isso é uma visão geral de neuroanatomia. Assim, ó, se vocês souberem que essa informação que vem do aparelho vestibular vai para o cerebelo, vai para o tálamo, depois vai para o córtex, vai para os núcleos motores dos nervos que vão inervar a parte extraocular, o terceiro, o quarto e o sexto, e vai para vestíbulo espinal, que vai inervar o pescoço e a musculatura axial, principalmente, isso é excelente, tá? Então, vocês já sabem bastante de neurofisiologia e já entendem bastante de um pouco de neuroanatomia. Mas as coisas podem ficar mais detalhadas. Aqui no Gannon, eu já tenho que ele já começa a dividir os núcleos vestibulares em superior, não é? Em lateral e em medial, tá? E já começa a mostrar as vias um pouquinho melhores, tá? Aqui tem as vias indo que é indo em direção ao troclear, indo em direção, perdão, ao abducente, ao troclear e aos núcleos de onde saem as fibras do abducente, do troclear e do óculo motor, tá? Então, aqui, ó, exatamente o que eu coloquei para vocês. Os canais semicirculares, predominantemente, eles mandam para os núcleos de onde saem fibras do terceiro par, do quarto par e do sexto par. E o sáculo e o utrículo, predominantemente, mandam para a medula espinal, tá? Isso é uma visão média, vamos dizer assim, não é das vias vestibulares. Agora, se vocês quiserem saber vias vestibulares mesmo, se vocês pegarem um livro, vocês vão ter isso aqui, ó. Olhem aqui, ó. Na realidade, os núcleos vestibulares são 4, tá? Aqui, ó, o núcleo vestibular superior, tá aqui, ó. O núcleo vestibular lateral, tá? O núcleo vestibular inferior e o núcleo vestibular medial. São esses 4 aqui, tá? Então, aqui vocês têm esses 4. Eu coloquei até o nome desses núcleos, tá? Os epônimos que dão o nome desse núcleo, tá? O núcleo vestibular superior é o núcleo de Bechterev, que é esse aqui, ó, tá? O núcleo vestibular lateral é o núcleo de Deiters, tá? Que é esse aqui. O núcleo de Deiters o pessoal fala muito, nos livros de fisiologia chega a falar bastante sobre esse núcleo de Deiters, tá? O núcleo de Roller é o núcleo vestibular inferior, tá? Que é este aqui. E o núcleo vestibular medial é o núcleo de Schwall, que é esse aqui, tá? A nomenclatura completa a gente só vai encontrar em bons livros de anatomia, tá? Com os epônimos a gente só vai encontrar nos bons livros de anatomia, tá? Agora, os canais semicirculares, tá? Olha aqui, ó. Vocês vão ter o quê? A informação vem por aqui, ó, e faz o quê? Olha aqui, ó. Ela vem por aqui, ó. É lógico que esses núcleos vestibulares estão espelhados aqui do outro lado, não é? Isso aqui aqui a gente teria uma linha média, aqui do outro lado estão espelhados, tá? Então, por exemplo, os canais semicirculares vão se projetar para onde? Vão se projetar para cá, ó. Para o núcleo vestibular superior,
vão se projetar para o núcleo vestibular lateral e vão se projetar para esse núcleo aqui, ó, para o núcleo vestibular inferior. É o que eu tinha dito para vocês. É principalmente essa porção superior aqui, ó, que depois vai fazer o quê? Não está representado aqui, ó. Vai inervar, vai ajudar a inervar os núcleos de onde sai o terceiro, o quarto e o sexto par craniano, tá? Os órgãos otolíticos, o sacro e o trículo, eu vou fazer o quê? Isso vem aqui, ó, e vai atingir principalmente essa parte mais abaixo aqui. Vai atingir o quê? Vai atingir esse núcleo vestibular inferior aqui, vai atingir esse núcleo vestibular médio, tá? E esse núcleo vestibular lateral, tá? Também existem conexões, tá? Que a gente chama de conexões comissurais, que são essas azuis aqui, ó, que ligam um núcleo ao outro, tá? Essas conexões elas são particularmente importantes. Vocês sabem que quando o indivíduo lesa o aparelho vestibular de um lado, muitas vezes a recuperação dele tem a ver com o quê? Com uma certa plasticidade sináptica e os núcleos do outro lado, que recebem informações do aparelho vestibular do outro lado, mandando informações e ajudando o equilíbrio do outro lado. Isso é bem interessante, essas conexões comissurais. Se acredita que elas participem muito na plasticidade sináptica para quando o indivíduo lesa o aparelho vestibular, não é? Para ele melhorar o movimento, não é? Do outro lado, tá? Aí eu tenho o quê? Aí eu vou ter aqui, ó, saindo as vias vestibuloespinais, não é? As vestibuloespinais, perdão, eu tenho aqui vias que vêm da medula espinal e fazem o quê? E chegam até essas porções aqui, ó, dos núcleos vestibulares, não é? Que são aquelas vias que vão vir lá pela coluna dorsal, que vão trazer informações de órgão tendinoso de Golgi, que vão trazer informações de fibras intrafusais, não é? Tem fibras que vão chegar ali. Eu tenho fibras que vêm lá do mesencéfalo, do colículo superior, que vão fazer o quê? Que vão chegar nesses núcleos vestibulares, tá? Que vão acabar chegando nesses núcleos vestibulares. Aqui o vestibular superior e o vestibular medial, não é? E tem fibras que vêm do cerebelo, não é? Que vem lá do vestíbulo cerebelo e que vem do espino cerebelo, lá do núcleo fastigiano. Então, assim, são muitas fibras, tá? A microneuroanatomia tem para vários gostos, tá? Se vocês souberem isso aqui, ó, se vocês souberem que as células dos canais semicirculares predominantemente vão em direção a terceiro, quarto e sexto par, e que a sacro e o trículo predominantemente vão para formar vestíbulo espinal e ajudar em musculatura de tronco e pescoço, não é? Isso para mim já tá muito bom. Mas é interessante vocês verem que microneuroanatomia pode chegar em diferentes níveis, não é? Vamos assim dizer. Bom, esse é um reflexo que é muito legal, tá? Esse é um reflexo que eu tenho o seguinte, que eu tenho uma movimentação da cabeça, não é? É o reflexo vestíbulo ocular, não é? Que é um dos reflexos que eu acho mais legais da neurofisiologia, porque esse reflexo é um reflexo que ele faz o quê? Que ele, vocês podem ver no espelho. Vocês olhem no espelho e vocês façam o seguinte, vocês mexam a cabeça rapidamente, tá? E vocês vão ver o quê? E vocês vão ver que o olho fica, tá? Vocês vão ver que o olho vai ficar e depois ele volta, né? Depois eu tenho um movimentozinho que ele vai voltar. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, é uma maneira fácil de ver neurofisiologia num espelho de casa, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o lado que está rotando a cabeça, tá? E reflexamente eu tenho o lado que rotam os olhos. Então, eu estou rotando a cabeça aqui para a esquerda e vai acontecer o quê? E os olhos vão rotar para direita, tá? Por que esse reflexo vestibulocular, não é? Por que
que ele é tão legal, ele é tão importante, ele ajuda muito na fixação do na fixação do olhar quando vocês estão mexendo a cabeça. Por exemplo, quando vocês estão andando de carro e vocês estão andando por uma estrada, não é, que é cheia de solavancos, vocês fazem o quê? Vocês conseguem ficar olhando para uma determinada coisa, para uma vaquinha que tem lá longe, vocês conseguem focar nela e ficar olhando para ela, mesmo que o carro esteja mexendo, não é? Para vocês terem uma ideia de como é eficiente isso, vocês fazem que vocês peguem e filmem com o celular de vocês, coloquem o celular na frente do rosto de vocês e filmem aquela vaquinha. Vocês vão ver como o balanço daquele carro atrapalha o processo de filmagem. Vocês não conseguem pegar o foco adequadamente. E com o sistema visual, vocês conseguem focar adequadamente. Pode pegar o melhor celular, pode pegar o iPhone, sei lá eu o que, tá? Que ele não vai fazer esse tipo de correção. Ele não vai, quer dizer, não sei, os iPhones fazem coisas muito longas, mas normalmente não se faz, os celulares não fazem esse tipo de correção. Vocês vão ter uma imagem que vai pular, por quê? Que vai pular exatamente pelos acidentes que tem naquela estrada, não é? Por aquela via acidentada. Mas com o sistema visual vocês conseguem fazer isso, tá? Como é que funciona esse reflexo? Funciona assim, ó. Vocês estão fazendo isso aqui, ó. Vocês estão girando, tá? Eu estou representando só um lado dos canais semicirculares, tá? Vocês estão girando a cabeça para um lado, tá? Girei a cabeça para um lado. Rotei para esse lado. Quando eu roto para esse lado, isso vai fazer o seguinte, por exemplo, ativa esse núcleo vestibular do lado esquerdo, tá? Essas fibras do núcleo vestibular, elas vão fazer o quê? Elas vão se comunicar e vão fazer o seguinte, vão sair fibras desses núcleos vestibulares aqui do lado esquerdo e vão fazer o quê? E vão ir até o núcleo do abducente, de um lado e do lado contralateral. De um lado, elas inibem o núcleo de onde saem as fibras do abducente, do sexto par craniano. E aí eu faço o quê? Se eu inibir as fibras do abducente, eu vou fazer o quê? Eu não vou lançar tanta acetilcolina aqui, ó, no reto lateral, no músculo reto lateral, e vou fazer o quê? E vou afrouxar essa musculatura, tá? Eu vou afrouxar a musculatura que faz a abdução do olho, tá? Então o olho já vai tender a vir para o meio, tá? O que vai acontecer? Esses núcleos vestibulares, eles vão fazer o quê? Eles ainda vão fazer o seguinte, eles ainda vão causar a excitação, tá? Dos neurônios, não é? Dos núcleos, não é? Dos neurônios que tem no núcleo de onde sai o terceiro par craniano, de onde sai o óculo motor. Então, ele excita o óculo motor aqui. Então, quando ele excita o óculo motor, vai acontecer o quê? Eu vou contrair o reto medial. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu relaxo o reto lateral e contraio o reto medial. O olho faz o quê? O olho vai fazer isso aqui, ó. Ele vai aduzir, ele vai vir nessa direção aqui, ele vai vir numa direção medial, tá? Esse meu olho esquerdo. Do outro lado, o que eu estou fazendo? Do outro lado, eu estou ativando, tá? Do outro lado, eu estou ativando o núcleo do abducente. Quando eu ativo o núcleo do abducente, eu faço o quê? Eu libero mais acetilcolina no reto lateral, no músculo reto lateral. Quando eu liberar mais acetilcolina no músculo reto lateral pelo abducente, eu faço o quê? Eu vou contrair esse músculo. Eu vou tender a abduzir esse olho, a colocar ele mais para a lateral, tá? Eu não tinha inibido aqui, ó, esse núcleo do abducente desse lado aqui, desse lado esquerdo. Se eu inibir esse núcleo do abducente, a função dele era estimular o núcleo. Uma das funções desse núcleo do abducente aqui, ó, uma das funções dele era estimular o núcleo de onde saem os neurônios do terceiro par craniano do óculo motor. Então, se eu inibir aqui, ó, eu não consigo estimular aqui. Eu não consigo estimular o núcleo de onde saem os neurônios do terceiro par craniano. Então, isso vai fazer o quê? Se eu não consigo fazer essa estimulação, eu relaxo essa musculatura do reto medial e o olho faz o quê? E o olho vai abduzir e vai para o lado. Então, por isso, eu vou ter a movimentação desses dois olhos. Tá? Então, essa é a lógica do reflexo vestibulocular. Eu faço o quê? Eu giro a cabeça de um lado e o olho literalmente fica, não é? Depois eu vou ter o quê? Depois eu vou ter um nistagmo e o olho volta rapidinho
o lugar, né? Vou ter um estado fisiológico e o olho volta rapidamente para o lugar, tá? Então é muito legal porque isso é uma maneira da gente poder fazer o quê? Da gente poder ver na prática a neurofisiologia e ver na prática o aparelho vestibular funcionando, não é? Bom, pessoal, eu acho que era isso. Assim, ó, depois, quando se entra na neurologia, se aprende muito mais sobre o aparelho vestibular, tá? Mas acho que para um primeiro nível de neurofisiologia, o que vocês viram hoje já tá excelente. Vocês já têm bons conhecimentos, não é, sobre esse aparelho vestibular, tá? Eu acho que da aula de hoje era isso. Muito obrigado a vocês. Espero que vocês estejam muito bem na quarentena aí, que esteja tudo ok, tá bom? E um grande abraço a todos.